Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus, né? Porque o Senhor tem sido maravilhoso, dando aí tempo para que vidas sejam alcançadas, né? Glórias a Deus por isso. E hoje o título aí é Jacó perseverou. Amém? E nós devemos perseverar também. No tempo, né? Na nossa geração, na graça e no conhecimento de Deus. Para que Cristo seja gerado em nós, né? Eu vou ler aqui Mateus 22 para dar seguimento. Mateus 22, versos 29, que diz... Porque aqui é um diálogo, né, que o Senhor está tendo ali com os fariseus a respeito da ressurreição. Percebe-se lendo o Evangelho, meditando no Evangelho, que havia muita dúvida que precisaria ser retirada, porque não na mentalidade desses homens, algo não estava encaixando, né, com o que o filho ali estava ensinando. Eles eram conhecedores dos pergaminos, da Torá, dos livros até Malaquias, dos livros dos profetas. Então eles entendiam contradições, porque eles não eram espirituais, ainda não tinham sido, né, revelados. Só depois que Cristo ressuscita, aí sim, desce o Espírito Santo. Não que o Espírito já não, né, não estava, sempre esteve, mas de uma forma sobrenatural, desce sobre toda a carne, como está profetizado em Joel. Então as pessoas não teriam dificuldades de compreender a nova aliança, as palavras do Mestre e o trabalhar de Deus perfeito na vida de homens, para que pudesse levar a mensagem do reino e pessoas fossem então evangelizadas para compreender o sentido espiritual da letra. Então sempre houve discordâncias por não compreender o sentido da palavra do Senhor de modo espiritual. Então eu vou ler, né, falar aqui, versos 29, que diz: Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E ele está falando acerca da ressurreição. O assunto aqui não é a ressurreição, tá? Vai ser mais a questão da perseverança de Jacó, que é muito mal interpretado. Jacó é visto como interesseiro, né? E aí nós podemos errar por não ter conhecimento das Escrituras. E esse risco nós não podemos correr, né? Aqui em Mateus 11 também, interessante ler. Mateus 11, versos 12 e 13, vai dizer: Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. E os que usam de força se apoderam deles. Verso 14. E se vocês quiserem aceitar, este é o filho que havia de vir. Aquele que tem ouvidos ouça. De João Batista para cá, o reino é conquistado à força. E aí a gente precisa entender o sentido, né, dessa força, né? Porque ela está aplicada na questão da perseverança.
É preciso perseverar no conhecimento da graça, né? Como eu li, errais e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? E esse risco nós não podemos correr, porque o erro, ele se dá por conhecimentos diversos, conhecimentos através da interpretação de muitos. Mas a interpretação, ela pode acontecer com todo o indivíduo que ouve pela exposição da leitura da palavra do Senhor. O Espírito Santo, então, opera para que seja compreendida a mensagem. Eu vou fazer um resumo porque já tem 2 vídeos aí que eu falei a respeito de Jacó. Eu falei bem detalhado. Quando ele se afasta ali, né, e encontra Raquel, já foi colocado. Então eu vou fazer um resumo, tá? Para colocar essa questão da perseverança para que vocês aqui, né, no canal e no vídeo, vejam Jacó de um modo diferente, tá bom? Pela interpretação do modo espiritual da letra. Amém? Vamos lá para Gênesis 13. Gênesis 13, vou ler versos a partir do verso 14, que vai falar a respeito da desavença entre Abraão e Ló. Não vou ler todo, tá? É só para fazer aqui recapitular, né? Para chegar a Jacó. Versos 14 ao 18 vai dizer: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência, para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu o darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre e Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Essa promessa feita a Abraão se estende à sua descendência, tá? Então, para falar de Jacó e por que ele estava ali lutando, aí ele está lutando com homens, tá? Lutando para ser o filho da promessa, para carregar sobre ele e a sua descendência a confiabilidade de que ele seria abençoado, né? Aqui são bênçãos terrenas, fique claro isso. Bênçãos terrenas que viria sobre, no caso, Abraão conquistou, né? Lá se não me engano, Romanos 11 vai falar a respeito disso, questão da fé. Abraão, ele vislumbrou o lado espiritual e coisas excelentes, ainda mais excelentes. Mas sua geração sim, né? E perceba que Jacó e Esaú tá dentro dessa descendência aí de Abraão. Então a bênção aqui prometida era o quê? Conquistas terrenas, ok? Agora vamos para o versos 15, tá? Que vai falar a respeito da aliança. A aliança que o Senhor faz com Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Aqui já está apontando para conquistas, né, espirituais.
tem nada a ver com promessas terrenas. E nós precisamos estar muito bem esclarecidos a esse respeito. Aqui o Senhor já faz a promessa a Abraão. Mas Abraão passa aí por um processo, um tempo, e ele vai absorver a grandeza dessa aliança, a grandeza de todo o esplendor, né, de glórias futuras, né, que viria e veio no filho depois. Então ele abre mão daquilo que é terreno, particularmente para ele, porque a promessa que Deus faz, que sua descendência seria inumerável. Sua descendência teria, né, possuiria essas bênçãos aí. E o Senhor não volta atrás com a palavra dele. Entendendo esses dois pontinhos, que Abraão, ele não se apega a usufruir das promessas terrenas, mas ele vislumbra, visualiza, entende a aliança no Senhor, aí fica fácil compreender aqui mais para frente, né? Pulando aqui para o versos 27. Onde vai falar, né, que Jacó abençoa, Isaac abençoa Jacó, né? E quem é leitor, conhecedor da palavra do Senhor, sabe, né, que houve ali mentira, né? Foi usado de mentira, para resumir, da parte da mãe e de Jacó, para que a bênção, essa bênção prometida, né, a descendência de Abraão, viesse sobre Jacó e não Esaú, porque o filho primogênito é que era o herdeiro dessa contínua promessa, né? Resumindo, você leia, por favor, todo o capítulo, tá? Que aqui vai colocar muito claramente. Eu vou ler a partir do verso 18, que vai falar do momento da bênção. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, seu filho, mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai. Isaque o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Aqui há uma espiritualidade grande em toda a fala, né? Já está apontando para a questão de quem de fato é o herdeiro da promessa. A voz é de Jacó. E aí ressoa muito para essa questão do propagai, do ide, levar a mensagem, apontando para o lado espiritual. A voz está com a descendência de Jacó. Não está com a descendência de Esaú. Porém, a força do braço sim. Tá? Aqui já está apontando. A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú?
E ele respondeu: Sou. Então lhe disse: Meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, e seu pai comeu. Também trouxe vinho, e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Essas bênçãos aqui, gente, tá indo para Esaú, tá? Independente aqui de ter sido imposta as mãos sobre a cabeça de Jacó. Que as nações o sirvam. Quem é conhecedor da história aí, né? Sabe quem é o povo onde a voz tem que servir, né? Onde o povo, a descendência aí de Jacó, vou colocar assim, tá servindo, né? E os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem, e benditos sejam os que e benditos sejam os que abençoarem. Até aqui, tá? E isso já inicia, né? Porque aí, por isso que eu falo que é para quem tem conhecimento. Quem não tem, leia e vai entender, né? Que eu tô falando tá dentro do contexto bíblico. No encontro de Jacó, que no capítulo 32, eu vou ler primeiro, depois eu continuo, né? Na compreensão. Aqui no capítulo 32, vai falar do encontro, né, entre Jacó e Esaú, mas eu vou ler só a parte onde que todos, né, a fala de Jacó, que ele já passou aí por um processo, ele teve que trabalhar muito para conquistar suas esposas, né, no caso, ele teve que, o primeiro descendente, vou colocar aí, de Abraão, a passar pelo serviço de escravidão, porque a história de Jacó basicamente é isso. Depois que ele se desvencilha ali da família e vai para o território de Labão, seu tio, a vida dele é só trabalho para conquistar, né? Trabalho, trabalho, trabalho. E então, depois de um tempo já cansado, ele sai com sua esposa Lia, Raquel, as demais, né, concubinas, seus filhos, e vai no caminho ali onde que o Senhor quer, né, que ele percorra. Então eu vou ler aqui o do encontro, onde que fala do encontro. Capítulo 33, gente, não é 32, é capítulo 33. Versos 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abençoou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças. E perguntou: Quem são estes? Jacó respondeu: São os filhos que Deus me concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. No vídeo que eu falei, né, que tá aí no canal a respeito de Jacó, eu coloquei bem explicadinho essa parte aqui de se curvar na compreensão espiritual. Então,
todas as tribos se curvam diante de Esaú. Aqui, na questão das bênçãos terrenas, são servos. O que está escrito de acordo com a vontade de Deus tinha que se cumprir. E tem um detalhe aqui que eu li no versos 4, vou retornar aqui, quando Jacó abençoa, né? Quando Isaac abençoa Jacó, versos 13. Porque tá tudo alinhado, né? É uma história, é um segmento. Não, peraí. 15. Não, ele tá aqui na frente. Pronto, aqui no capítulo 27 de Gênesis. Aí quando fala depois, né, da bênção ali colocada sobre a cabeça de Jacó, tem um detalhe importante aqui. Aqui, ó, versos 36. Diz: E disse Esaú: Não é com razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele, e a ele supri de cereal e de vinho, que eu poderia fazer por você, meu filho. Esaú pediu ao pai: Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Agora atente-se à resposta aqui de Isaque, né? Seu pai respondeu-lhe: Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão, mas quando você não suportar mais, aqui ó, quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Aí o que acontece aqui, ó? Quando Jacó olhou e viu, capítulo 33, né, versos 1. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e suas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Eu já volto a dizer, eu coloquei muito claramente cada detalhe aqui, porque 7 vezes representa a plenitude, o tempo, o milênio, né? 7.000 anos. Mas até que o Redentor retorne à terra, o povo liberto, o povo que tem voz, o povo que é regenerado, justificado, de um modo ou outro está servindo uma descendência que reluta a vida espiritual.
Então isso vai acontecer até o fim dos tempos, tá? Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó. Olha aqui a atitude consciente de Esaú. É como se a maldição, né? Vou colocar assim, a maldição tivesse quebrado nesse exato momento. Porque aqui está relacionado o poder do perdão consciente. Quando lá no Evangelho diz, deixa a ira comigo. Houve um engano, houve uma atitude de engano da parte de Jacó para com seu irmão, querendo tomar posse, né, das bênçãos dadas ao filho primogênito, mas isso não estava de acordo com a vontade de Deus, porque eram bênçãos terrenas. Jacó, assim como Abraão, não tinha consciência das coisas celestiais, das promessas de Deus. Abraão foi ter lá na frente, por isso ele abriu mão. Jacó foi ter lá na frente, por isso ele teve a atitude de reconhecer que as 12 tribos, seus descendentes, seriam servos. Ele coloca aqui alinhadamente Lia, primeira esposa, porque, né, mesmo ele ter sido enganado, mas ela foi a esposa real dele. Depois a Raquel, e aí por fim as servas. Todos se curvaram diante de Esaú. E aqui a atitude, né, consciente de Esaú foi: mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. O jugo acaba aqui. É como se, porque a palavra de, é importante colocar isso, né? A palavra de Isaac tinha autoridade. Isaac foi uma pessoa usada por Deus. Então, o que foi colocado ali mesmo numa situação de engano, perceba que a bênção foi para Esaú. Ele reconhece o braço de Esaú, o cheiro, mas ele está ali, né, meio que na dúvida por conta da voz, mas a voz representa isso que eu coloquei para vocês, o ressoar, né, do Evangelho. Essa autoridade nós temos, essa promessa, essa bênção maravilhosa. Eu falo nós porque a própria palavra vai dizer que judeu é quem é circuncidado no coração e não na lei, né, não na carne, no coração. Quem é transformado, que foi alcançado aí, se arrependeu da sua condição humana, terrena, e se tornou uma pessoa cristã, que tem fé e crê em Cristo, crê na palavra de Deus, então se torna judeu pela circuncisão do coração. Tem nada a ver mais com descendência, mesmo que haja, claro que há, né? As 12 tribos estão espalhadas aí pela terra, mas o levar em conta aqui para fazer parte não é isso. Mas existe sim os descendentes de Jacó aí, que estão servindo, que passaram por várias gerações de escravidão, de total dependência, né, de outros para se manter, para ter o básico, né? Então, esse povo está aí, né, e é muito fácil ser reconhecido, identificado, né? E eu falo bastante a respeito disso. Então, entendo aqui, né? Eu precisava falar tudo isso daqui para chegar a palavra, né, que vai colocar muito bem essa questão de Jacó, a perseverança de Jacó. Aqui no capítulo
no mesmo capítulo 32, a partir do versos 22. Vai falar da luta de Jacó com Deus, tá? Naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou-se na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e, todavia, minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. E aí, né, é como se eu pudesse gritar para o mundo e falar: gente, desperta, desperta, ó tu que dormes. Então a graça de Deus vai resplandecer sobre ti. Nós precisamos entender a palavra de modo espiritual. Veja a linguagem, gente, dessa mensagem 100% espiritual. Muitos colocam assim: um anjo lutou com... Aqui está colocando, né? Peraí. Veio um homem. A linguagem aqui é NVI. É importante colocar assim, né? Veio um homem. Por quê? E é uma linguagem que ela é estudada. É uma Bíblia muito bem esclarecida, tá? Ela não está se adequando à linguagem atual. Ela está clara na interpretação, mas, né? Vou colocar assim como uma interpretação viável, né? Porque a palavra do Senhor, ela tem que se alinhar no todo. Então, era necessário esse encontro. Ele ali está cheio de questões internas, conflitos, porque ele sabe que haveria uma retratação, né, com o seu irmão. Ele já foi transformado, esse processo que ele passou aí, distante da família, e Deus trabalhando na vida dele, ele tinha sido transformado para compreender o que o Senhor tinha com ele. Desde o ventre da mãe, eu não li, mas está em Gênesis, ele já foi abençoado. Porque lá está escrito: o maior servirá o menor. Essa é a promessa que nós devemos tomar posse. No sentido de quê? No sentido de que a humanidade está dividida entre 2 povos, Efraim e Manassés, que aí já é descendência de José. Mas esses 2 povos podem ser entendidos também como Esaú e Jacó. Aqui o homem dá um novo nome a Jacó,
passa a ser Israel. E eu tenho falado bastante quando se confundem as bênçãos sobre Israel. Ali não é o Israel aqui. Ali não é a descendência desse Israel aqui de Jacó. Não se trata de um país. Se trata de um povo que se tornou um em Cristo, que é coletor das promessas, das bênçãos, da nova aliança. Mas aqui, desde Gênesis, o Senhor já está colocando para o povo dele, para esses que ele chamou, que foram predestinados, né? O Senhor chamou, o Senhor os resgatou, o Senhor purificou. Então esse povo ouvindo a voz de Deus, que desde Abraão, desde Noé, já está entendendo quais eram os propósitos do Senhor futuros. E aí vem um filho e carimba, confirma no campo espiritual, aqueles que se tornariam espirituais iriam entender que a luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, e sim contra potestades que tem trabalhado na vida daqueles que querem manter-se como aqueles que estão de pé, né, em frente aos que se curvam. Vou tentar resumir aqui, né? Trabalhando para quê? Para que essas pessoas não se tornem espirituais, que continuem sendo serviçais. Porque existe um povo que conhece a Deus e seu eterno poder, como está lá em Romanos 1. Mas não se curvaram, criaram para si seus ídolos, porque querem continuar sendo senhores da terra, os donos dos reinos, os donos do poder, da riqueza. E aí trabalham na manipulação, no engano, para que as pessoas continuem vazias, não entendendo o sentido da palavra de modo espiritual para serem libertas. Perceba que aqui Jacó entendeu o que era bênçãos terrenas e o que era promessas da nova aliança, essa nova aliança que o Senhor fez com Abraão. Ele entendeu. Todos que entendiam passaram a viver totalmente desprendido das conquistas terrenas. Embora tiveram suas conquistas, sim, mas não estava acompanhado com a ganância. O povo do Senhor, herdeiro das promessas da nova aliança, não tem ganância e se desprende de tudo aquilo que é terreno. E aqui no caso, Abraão, ou Jacó, ele quer ser abençoado por Deus. E aí coloca, né, que ele luta com Deus. Aqui o anjo coloca aqui muito claramente, ó, no último verso 32. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não... Aqui no verso 28, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Precisamos entender que luta é essa, tá? Lutar com Deus. Eu li lá, por isso que fui lá para Mateus, né? Que o reino é conquistado à força. Não é uma luta de querer ter as coisas terrenas, mas é uma luta de perseverança, tá aí o título, né? Jacó perseverou. Perseverar na fé e no conhecimento de Deus, para ser herdeiro, né? E ser abençoado em Cristo, porque nele somos abençoados, né? Com toda sorte de bênçãos em Cristo, Yeshua. Gente, a palavra é uma só, né? Louvado seja Deus. Então ele lutou e venceu, ele lutou com Deus e com homens. A luta com Deus é de reconhecer, lutar para buscar esse reino, reconhecer e querer saber, querer se aprofundar no conhecimento e mergulhar nesse conhecimento, ser transformado para passar a ser herdeiro
né? Porque, de contrapartida, se não tiver um esforço, fica difícil, né? As pessoas serem libertas. Então, as pessoas precisam buscar, né? Com toda perseverança para se tornarem espirituais. E a luta com homens, aí já vai partir para outro campo, né? Porque nós cristãos, falando da nossa geração, temos que lutar todo o tempo contra as obras da carne, para nos manter no caminho de vida, né? No caminho de salvação, dando exemplo através das nossas ações. Temos que lutar contra tudo aquilo que corrompe o corpo. Então, isso é lutar contra homens, né? Porque a luta nunca vai ser contra pessoas, mas contra ações, contra imposições, não aceitar, não se adequar, não se encaixar, né? E aí vai estar ligado às exortações do Evangelho, que é o poder de Deus. Então, Jacó, ele lutou ali até o amanhecer e ele é tocado na coxa, né? É interessante. Jacó chamou aquele lugar Painel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Porque Jacó tinha consciência de que ou ele deixava de existir ali, né? Ou o Senhor teria misericórdia. O que estava passando na cabeça de Jacó, né? Eu lutei para receber da parte do meu pai, que é responsável para impor as mãos e abençoar a sua geração, segundo o agir de Deus, para ser o filho primogênito. Eu enganei meu pai, eu menti. Eu quis uma promessa que não era para mim, porque na palavra do Senhor já havia sido escrito: o maior servirá ao menor. Isso não é para gerações, até 7 milênios seremos servos. Então, eu devo me curvar, eu e as minhas esposas, meus filhos e meus servos, diante de Esaú, porque a promessa terrena é para ele, mas as bênçãos da aliança com Deus, as bênçãos prometidas ao pai na fé e Abraão, e é para mim, porque lá o Senhor disse: o maior servirá ao menor. Então, o meu papel e o papel da minha descendência é servir. Eu não posso tomar posse daquilo que não me pertence. Então, agora eu preciso o quê? Eu preciso me reconciliar com meu irmão. Eu preciso me retratar com Deus. Eu vou lutar, né? Entre aspas, com Deus, né? Porque Deus ali se coloca como humano diante da força humana. Jacó não poderia vencer Deus jamais. Então o Senhor coloca ali ele. E a atitude dele é o quê? Vou lutar até o amanhecer. Ele lutou até o amanhecer. O Senhor teve misericórdia dele, porque a perseverança dele era ser abençoado, para ele prosseguir com o Senhor, né? Com a direção do Senhor. Então ele é atingido na coxa, né? Porque ele não ia parar, ele ia morrer, ele não ia parar, né? Então ele tinha que parar. E ele é abençoado e o seu nome é mudado para Israel, por conta que o Senhor mantém a sua palavra. Israel na terra é todo aquele que é circuncidado no coração. É todo aquele que foi transformado, foi regenerado, que crê no Filho, no propósito, todo o propósito de Deus no Filho, para que nós sejamos alcançados. Ele entendeu quem ele representava na terra diante de Deus. E ele tomou posse. Para isso, ele teve que reconhecer o seu erro e reconheceu. Então, o que é de Esaú, ficou para Esaú como promessa terrena.
o que é de Israel fica para a descendência, para todo esse povo que hoje se considera cristão, mas que é cristão de fato. Precisa entender a palavra de modo espiritual. Então, Jacó perseverou até o amanhecer, né? Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então, gente, importa que nasçamos do Espírito, como o Senhor falou para Nicodemos. Importa que cresçamos, precisamos nascer no Espírito, crescer no conhecimento da graça, para que Cristo seja gerado em nós e aí vivamos em novidade de vida. É o mesmo processo que passou o pai na fé, Jacó. É o mesmo processo que passou Noé, quando o Senhor dá ordem para ele construir a arca. É um caminho com Deus, ser guiado pelo Espírito, obediência. É o mesmo processo que Jacó. Jacó até quis, ter parte nas promessas terrenas, mas não era para ele e nem para sua descendência. Perceba um detalhe, eu não vou entrar nisso, mas Jacó era peludo, Jacó era peludo. Eu imagino Jacó aí com aquelas sobrancelhas, sabe? Aquelas sobrancelhas grandes, gigantes, assim, ostentando sobrancelhas, sabe? Já Jacó tinha pele lisa. Jacó tinha pele lisa. Interessante, né? 2 filhos vindo do mesmo pai, da mesma mãe, seriam tão diferentes. Por quê, gente? Porque o Senhor, desde Gênesis a Apocalipse, está falando para 2 povos. Mas esses 2 povos se tornou um, E é preciso entender o campo espiritual para não